Olá, bom dia a você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus te abençoe neste novo dia, que o Senhor te acompanhe, fale contigo e também conduza a tua vida em toda a sua vontade, para que assim, cumprindo a vontade do Senhor, você também seja abençoado e também fazendo a vontade dele, você estará no melhor caminho para a sua vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amado Pai, nós te damos graças por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado por esse momento pela manhã em que podemos acordar. O Senhor tem sido bom para conosco e tem nos agraciado, ó Deus, com um lugar para descansar, ó Deus, uma cama, um cobertor para nos cobrir do frio. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. Deus que se manifesta em cada questão pequena, ó Deus, e assim nos ajuda a sempre estar com o coração agradecido. Ó Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor, é a tua palavra, e o coração agradecido, ó Deus, é o que nós queremos sempre exercitar também diante do que nós vemos, poder, ó Pai, reconhecer a mão do Senhor em todo momento. Abençoa-nos agora com a tua palavra, e que assim também sejamos edificados, alimentados por ela. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra aqui em Ageu, capítulo 1, verso 12. Ageu, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. E o povo temeu diante do Senhor. Então aqui nós vemos uma questão importantíssima para as nossas vidas. O livro de Ageu foi escrito para o povo que voltou do cativeiro. Se você não lembra a história, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, foi levado para o cativeiro da Babilônia exatamente por causa dos seus pecados, seus erros, e Jeremias deixa isso claro. Isaías deixa isso claro também, os motivos que levaram o povo para o cativeiro. E Jeremias 29 e Jeremias 25 diz que o povo ficaria ali por 70 anos. Inclusive o próprio Daniel, que está no cativeiro, então compreende esses 70 anos de tempo de exílio ali na Babilônia. E que depois de 70 anos eles voltariam. E de fato isso aconteceu. Então, quase 50 mil pessoas voltam a Jerusalém, como a gente vê ali em Esdras capítulo 2, a relação das pessoas que voltaram então, e tem ali 42 mil pessoas, mas também tem 7 mil ali de servos que também voltam, então em torno de 50 mil pessoas voltam do cativeiro da Babilônia, e ali então eles vão voltar a reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo e voltar a ser uma nação. Então, naquele momento, veio a palavra do Senhor por meio de 4 homens, ou melhor, 6 homens, Esdras, que nos conta essa história, e Esdras também vai voltar com um grupo, o segundo grupo, como a gente vê no seu livro. O primeiro grupo com Zorobabel, e também descrito lá no capítulo 2 de Esdras. Nós também temos o grupo que vai vir com Neemias, que vão reconstruir os muros. Então Esdras e Neemias
Nos livros de Esdras e Ageu nós vemos Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote naquele momento, e Zorobabel o governador. Então, Esdras e Neemias, Zorobabel e Josué, e Ageu e Zacarias, que no capítulo 5 de Esdras é falado sobre esses dois profetas, e esses dois profetas também têm esses dois livros na Bíblia, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias. Estes 6 homens estão aqui trabalhando agora na reconstrução dos muros, na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo, na restauração do culto, e eles estão então trabalhando nesse aspecto. Para você entender um pouco o que Ageu está querendo dizer aqui, por que o povo temeu diante do Senhor, o que o povo temeu, e a partir do que foi este temor, e algo que nós precisamos sempre observar na nossa vida. E é por isso que eu estou contando essa questão histórica, para você entender. Porque no capítulo 2 de Esdras diz que o povo voltou, e no capítulo 3 no capítulo 3 de Esdras, nós vemos o povo então colocando ali um altar para o primeiro sacrifício, fizeram um culto ali, e aí você pensa, nossa, o povo já chegou, né, do cativeiro, e a primeira coisa que eles vão fazer é um culto. Nossa, Deus vai ficar contente, Deus vai ficar satisfeito, né, com o retorno do povo. O povo aprendeu, mas não foi bem isso que aconteceu, né? No capítulo 3 eles colocam ali os fundamentos, fazem um altar, e nós vemos depois que o povo deixou isso, né? O povo veio então os inimigos que embargaram a obra, e ali então o povo deixou o altar de Deus ou a casa de Deus de lado, e eles foram cuidar das suas coisas, eles foram viver a sua vida, e o templo ficou parado. Até que no capítulo 5 então de Esdras nós vemos o povo sendo exortado e estimulado ali por Ageu e Zacarias, e eles então vão reconstruir. Esdras capítulo 5 diz assim, no versículo 1, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então veja, no capítulo 3 eles já começaram a fazer, mas a obra foi embargada, e alguns acreditam que levou aí em torno de 16 anos do capítulo 3 até o capítulo 5, quando eles retornaram à reconstrução do templo. Então esse tempo todo parado e ninguém fez nada, eles foram, né, viver as suas vidas, e o templo de Deus ficou ali esquecido, parado. E é esta mensagem que Esdras 5 não conta que Ageu vai contar. Esta mensagem que o profeta trouxe, e que o versículo 12 é a resposta desta mensagem. Então vamos entender o que Ageu disse para o povo, para que esta resposta desse temor a Deus acontecesse. Versículos de 1 a 11 diz assim, no segundo ano, Ageu, né? Falei de vários textos aqui, mas Ageu capítulo 1, versos de 1 a 11. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, veja, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
O povo está dizendo, não é Deus que está dizendo, é o povo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo, agora Deus vai falar. O povo está dizendo uma coisa e Deus está falando outra. Veja, versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Casas apaineladas é casas luxuosas, casas bem, casas com telhado, casas bem preparadas. E quando ele fala enquanto esta casa permanece em ruínas, ele está se referindo à casa de Deus. Versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Segunda vez. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo em que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, um jogo aqui de palavras entre a casa deles e a casa de Deus, né? Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu fiz isso, Deus está dizendo. Eu fiz vocês terem pouco, eu fiz com que vocês não se fartassem, eu fiz com que vocês bebessem, mas não saciassem, eu fiz com que vocês vestissem, mas não se aquecessem, eu fiz com que o salário de vocês fosse como um salário colocado num bolso furado, que não dá para nada. Então, por que Deus fez isso? Porque a casa dele foi deixada de lado. Vocês se preocuparam com a sua casa e deixaram a minha casa de lado. O ponto aqui da mensagem de Ageu é prioridade. Vocês priorizaram as suas coisas e deixaram a minha casa de lado. Lembra do que Jesus diz em Mateus capítulo 6? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas que Jesus estava falando, exatamente as mesmas que Ageu está colocando aqui. Ele fala lá, não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer, beber ou vestir. E Ageu está falando aqui, comeis e não chega a fartar, bebeis e não dá para saciar, vestivos, mas ninguém se aquece. E por que isso estava acontecendo? Porque Deus reteve, Deus estava interferindo. E por que Deus estava interferindo? Porque o povo estava cuidando das suas próprias coisas e deixou a sua casa de lado. Então, diante dessa palavra de Ageu naquele momento, desse sermão, e o livro dele é um livro curtinho, de 2 capítulos, mais 2 capítulos com 4 sermões aqui, né? Esse é o primeiro, né? Depois nós vemos um segundo sermão aí no capítulo 2, versículo 2, né? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta dizendo, e aí começa o segundo sermão. O capítulo 2, versículo 10, ele tem o terceiro sermão, ao 24º dia do mês, 9º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E depois no capítulo 2, versículo 20, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Então, nós vemos 4 sermões, né, aqui de Ageu para o povo naquele momento. E aqui nessa hora, diante daquele primeiro sermão, nós vemos então o resultado desse sermão, no versículo 12. Então, quando nós olhamos para o verso 12, em que Zorobabel,
que era o governador, Josué, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, e o resto do povo atendendo a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Aqui eles reconheceram que o que Ageu estava dizendo era Deus dizendo. A primeira coisa que nós aprendemos com este verso 12 como resposta para a bênção de Deus sobre a igreja ou sobre a vida é o conceito de unidade. Nós vemos aqui Zorobabel, Josué e o povo. Não adianta só a liderança ter a visão. É necessário que o povo compreenda. E quando o povo não ouve a voz de Deus, quando o povo não reconhece a voz de Deus, a liderança vai falar, a liderança vai exortar e nada vai acontecer. Porque Deus quer um povo unido, Deus quer um povo que trabalhe junto, governador, sumo sacerdote e o restante do povo. Unidade. Um povo, para ser abençoado, precisa ter união, ter comunhão, tanto da liderança como de todos eles. Quando a liderança quer uma coisa e o povo quer outra, nada acontece, não tem bênção, né? E nós precisamos dessa priorização das coisas de Deus, mas uma prioridade através da unidade. Se um só prioriza, né, a coisa não acontece. E assim foi com o povo. Por que o povo não andou, ou por que o povo foi para o cativeiro? Exatamente porque a liderança pensava uma coisa, o profeta falava, a liderança não ouvia e o povo também não ouvia. Veja o livro de Jeremias. E foi exatamente isso que levou o povo para o cativeiro. Eles seguiram o seu líder e o seu líder não seguiu os profetas. Quando a gente não reconhece que o profeta está falando da parte de Deus, como Ageu está dizendo aqui, que agora o povo reconheceu, a coisa mudou. A coisa mudou de situação. E aí nós vemos Ageu e Zacarias, então, sendo usados por Deus para esta priorização da vida. Meu querido, se não há unidade e se não há prioridade nas coisas de Deus, nós vamos ficar rodando. Nós vamos ficar andando em círculos e nada vai acontecer como aconteceu com o povo. Vamos trabalhar, vamos fazer muitas coisas, mas nada vai acontecer, nada vai para frente, enquanto a gente não priorizar as coisas de Deus. Nós vemos aqui também que verso 12, este temer aqui, o povo temeu diante do Senhor. Nós vemos que o povo reconheceu que Ageu estava falando da parte de Deus, né? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Você pode até reconhecer que a sua liderança está falando da parte de Deus, mas se não há uma resposta, todo sermão, todo domingo que você ouve o sermão, você diz lá amém, né? Realmente é a palavra de Deus que foi exposta, mas se saiu dali, você continua vivendo a mesma vida e não aplica isso na sua vida, isso não vai surtir efeito nenhum. A decisão é algo que nós precisamos também carregar no cumprimento dessa decisão. Você reconheceu, você ouviu e você entendeu que era da parte de Deus, mas se você não fez, não serviu de nada. É interessante que Jesus traz uma parábola exatamente sobre esta questão. Ele vai dizer em Mateus capítulo 21, a parábola de 2 filhos. Não sei se você lembra, no capítulo 21, versículos de 28 a 32. E aonde ele conta a parábola do pai e seus 2 filhos, e que ele pediu para os 2 trabalharem na vinha. O primeiro diz que faria, mas não fez.
né? E o segundo diz que não faria, mas arrependido foi e fez. Então Jesus faz a pergunta ali naquele momento: quem fez a vontade do Pai? E aí aquelas pessoas ali responderam ser o segundo. Então, quantas vezes nós também assumimos compromissos na igreja, dissemos que faríamos, dizemos até aquele amém depois da pregação do domingo à noite, né? Mas depois na segunda-feira a gente não faz, não cumpre aquilo que nós dissemos amém, que lá no dia do batismo dissemos que ia fazer, que íamos fazer, né? No dia do batismo a gente fala que assume compromisso e que vai ler a Bíblia, que vai orar, né? Que vai buscar a Deus e que vai também interceder pela igreja, e aí ao longo da vida a gente não faz. Então, entre a decisão, entre o reconhecimento e o cumprir, há uma ponte que parece que não tão distante, né? Entre o falar da boca, mas entre o executar das mãos, parece que há uma desconexão, uma desunião muito grande. Veja que o que acontece aqui, não só aqui nessa relação do versículo 12, aonde o povo atendeu a voz do Senhor e o povo temeu diante do Senhor. Versículo 13 e 14 diz: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, entre atender a voz do versículo 12, nós temos agora Deus com seu Espírito, despertando o Espírito em Zorobabel, em Josué e no restante do povo, e eles se puseram a trabalhar. O temor ao Senhor vai se revelar quando o Espírito de Deus estiver com o povo. Enquanto isso não acontece, só palavras não querem dizer nada. Você tem que ter palavras, as expressões de que você ouviu, de que você entendeu, de que você aceitou, que você reconheceu que é a voz de Deus, mas também o despertar do Espírito de Deus para fazer. Senão vai ser como a parábola de Jesus, em que eu digo que vou fazer, mas eu não faço. Então nós precisamos desse Espírito de Deus despertando, e é essa a resposta de que eu temo a Deus. Você quer saber se você está temendo a Deus ou não? Aqui está a resposta. A mensagem do Senhor anunciada, e o que você fez com essa mensagem? Você priorizou a palavra de Deus, ou você ainda deixou essa palavra? Você ouviu no domingo como se fosse mais uma mensagem, como se fosse algo corriqueiro, algo rotineiro, mas você não aplicou ela na sua vida. Você não foi despertado pelo Espírito de Deus. Você ouviu, mas você não fez. E aí, qual é a diferença disso? Você continuou ainda a priorizar as suas próprias coisas, a sua própria vida, as suas próprias decisões, enquanto que as coisas de Deus foram deixadas de lado. É isso que nós vemos. Por que muitas igrejas não crescem? Por que muitas igrejas e muitos irmãos e muitas famílias ficam sempre rodando em círculos e nada acontece? Talvez seja porque nós temos transformado domingo após domingo numa rotina sem efeito, uma rotina sem muito sentido. Nós fazemos aquilo porque fazemos, como acordar e dormir todo dia. É mais uma rotina, mas o que isso faz de diferente na minha vida? A partir do momento em que o Espírito de Deus despertou
este grupo, o governador, o sumo sacerdote, mas também o restante do povo, aí eles começaram a trabalhar. Então nós vemos aqui esta priorização. É interessante que a palavra de Deus e a Bíblia de Estudo Genebra, ela vai trazer algo interessante sobre Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ela diz assim: devemos fazer do governo soberano de Deus e do correto relacionamento com Ele a mais alta prioridade da nossa vida. A preocupação é incoerente com essa prioridade. Se revela dúvida a respeito da soberania e bondade de Deus e nos desvia dos verdadeiros objetivos da vida. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Quando você obedece ao Senhor e quando a resposta a uma pregação é você fazer o que Deus mandou fazer, isso é temor. E isso também revela que você ama mais a Deus ou as coisas de Deus do que as suas próprias coisas. E Deus vai reverter isso, que enquanto você está preocupado com as coisas de Deus, lembra de Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas de Deus, né? Procurai as coisas lá do alto. Enquanto você está preocupado com as coisas de Deus, Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida. E quando você está preocupado com as coisas de Deus, em cumprir a vontade de Deus, isso é uma evidência de temor ao Senhor. Dizer que teme a Deus, mas não cumpre a sua vontade, não significa nada. Entre ouvir e aplicar, né, nós precisamos encurtar esse caminho. É interessante também que um teólogo vai dizer assim: a apatia diante das palavras de Deus é evidência de ateísmo na prática. Eles temeram no sentido de terem sido despertos pela voz do Senhor. Então, para que você não tenha, pegando aqui o gancho agora da nossa devocional, né? Para que você não tenha temores na vida. E quais são os temores que podem vir sobre você diante desse texto? Trabalhar e nunca dar. Ter, mas nunca semear e não recolher pouco. Comer, mas nunca está satisfeito, nunca está saciado. Beber, mas nunca é o suficiente. Se vestir, mas não se aquecer. Nesse tempo de frio ainda, você não ter recursos que suprem a sua vida quando você mais precisa. E talvez essa seja a resposta, né, de por que não está dando. Por que as coisas não estão acontecendo? Exatamente porque eu priorizei mais as minhas coisas do que as coisas de Deus. Eu priorizei mais a minha vida do que fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Quando eu priorizo Deus na minha vida, e priorizar a Deus significa olhar para as questões que Deus nos chama como a maior responsabilidade e também como uma obediência que eu não posso avaliar ou colocá-la junto com outras de eu preciso fazer isso e preciso obedecer a Deus. O que eu vou fazer agora? Vou fazer as minhas coisas porque depois eu faço o que Deus quer. Essa é a pior decisão e isso não é temer a Deus. A resposta à mensagem vai revelar se você teme a Deus ou não. E se você teme a Deus, estes temores não sobrevirão, porque Deus vai sustentar, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, de forma que você vai semear e vai ter. Você vai comer e vai se fartar. Você vai beber e vai ser saciado. Você vai vestir e vai se aquecer. Você vai ter o salário e o salário vai ser suficiente. Você não quer viver esses temores? Priorize a Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, enquanto Deus é colocado em segundo plano, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho mais preocupações, eu tenho mais coisas para fazer. Então, essa é a pior decisão. Isso significa que exatamente aquilo que a Bíblia de Genebra e também teólogos compreendem no livro de Ageu, de que quando nós não temos Deus como prioridade na nossa vida, Deus também não prioriza nós. Deus também não nos ajuda e a preocupação e a ansiedade tomam conta do nosso coração. Que Deus te abençoe nesse dia e que você seja aquele que ouviu a voz do Senhor, atendeu a voz do Senhor, temeu ao Senhor e o Espírito do Senhor então tomou conta da sua vida de forma a priorizar a comunhão, priorizar a oração, priorizar a palavra, e você vai ver que todas estas coisas serão acrescentadas. Aquilo que talvez esteja faltando hoje não seja fruto talvez de problemas, de política, de você não consegue emprego e outras coisas que podem ser adversas, né, que podem também causar estas coisas. Mas o que Deus nos garante na sua palavra é que enquanto nós estamos focados em fazer a vontade de Deus, Ele também cuida de nós e não deixa faltar nada. Veja, não é que Ele vai te fazer rico, mas Ele vai sustentar você em todas as circunstâncias. Prioriza Deus primeiro e você vai ver quantas coisas podem mudar na sua vida. Vamos orar? Senhor, primeiramente queremos te pedir perdão por não priorizar o Senhor na nossa vida. Senhor, muitas vezes o que nos falta é exatamente porque não temos colocado o Senhor em primeiro lugar. Queremos resolver as nossas coisas, os nossos problemas, e a ansiedade do nosso coração nos leva, ó Deus, a agir na maneira impulsiva. E o Senhor nos lembrou muito bem, ó Pai, através do Teu Filho Jesus, que só dizer não basta. Só dizer que vai fazer não é o suficiente. O nosso falar, as nossas responsabilidades naquilo que escolhemos fazer ou que decidimos fazer naquele dia, num compromisso, quando nós nos batizamos ou na profissão de fé, ó Deus, precisam ser realidade no dia a dia. E assim, ó Deus, nos ajude a entender esta ideia da prioridade. O quanto é importante colocar o Senhor em primeiro lugar para compreender que todas as outras coisas serão acrescentadas. E esta resposta é então, ó Deus, temor. É isso que nós queremos mostrar ao mundo, que tememos ao Senhor pelo que fazemos. Não ser, ó Deus, como aqueles fariseus de Mateus 23, que falam, mas não fazem o que falam. Senhor, nos livra disso, nos livra de sermos iguais a eles, mas pelo contrário, nos faz servos obedientes, aonde o que ouvimos todos os domingos se torna, ó Deus, algo importante para a nossa vida, para a nossa fé. Abençoa, Senhor, os nossos queridos e que cada um deles possa depois testemunhar que realmente, quando priorizamos o Senhor cuida de nós. Então, ó Deus, te pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, desperta o Teu Espírito em nós para reconhecer essa palavra e assim possamos responder esta palavra, temendo ao Senhor, obedecendo a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que nas suas ações hoje você possa ver isso acontecer. Que ter priorizado a Deus, ter colocado Deus em primeiro lugar, trouxe respostas satisfatórias ao seu coração. Eu creio na palavra de Deus e creio que isso é real. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.